gente vai atendendo a cada um. Hoje foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, como a gente colocou na nota, e um mandado de prisão preventiva nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Em quais locais do Rio Grande do Norte? Os locais foram em Parnamirim e Mossoró. Mossoró. Qual a participação do Roberto Santiago nessa operação toda? Assim, com relação à participação dele, ele é apenas um componente, né, de uma organização criminosa que estava sendo investigada há um certo tempo. Então, ele está ali inserido dentro de um núcleo financeiro da organização criminosa. Então, assim, a participação dele não está restrita a esse episódio de hoje. Então, assim, é conveniente lembrar que, por exemplo, já que se referiu a ele já foi objeto de 2 denúncias. Então, aqui apenas um desdobramento de uma operação que iniciou no ano passado. Então, seguindo as investigações feitas em conjunto com a Polícia Federal, já se contabiliza hoje 4 denúncias, e essa muito provavelmente será a 5ª. Então, com relação à pessoa dele em si, o Dr. Fabiano pode falar um pouquinho mais, mas ele faz parte do núcleo financeiro de uma organização criminosa que existia até então, tá certo? Na cidade de Cabedelo. Mas qual era o papel específico dele nessa organização? Ele é o principal foco da operação de hoje? Não, o que nós constatamos em relação às condutas que ensejaram esses pedidos de busca de prisão e no deferimento, uma decisão extremamente abalizada da primeira vara criminal de Cabedelo, são os fortíssimos indícios de que ele negociava, em benefício próprio, o contrato de lixo da Prefeitura de Cabedelo. Há fortes indícios, há diálogos que foram captados, enfim, que evidenciam essa comercialização, esse oferecimento, melhor dizendo, do contrato de lixo para terceiros em benefício próprio. Fabiano, perdão, sabe-se que, no caso do Dr. Roberto, ele não é investigado a partir de agora sobre esses fatos. Que fato em específico motivou esse pedido de prisão preventiva? Foi que de concreto aconteceu? Que elementos foram apurados para ter sido necessária a prisão preventiva? E só ele foi preso, a prisão preventiva somente dele? Os requisitos da prisão preventiva estão bem explícitos no pedido e na decisão de deferimento. É uma questão técnica dos artigos 312, 313 do Código de Processo Penal e que acho que nem vale a pena aqui eu estar tocando um por um. Mas o que eu posso trazer para vocês é a evidência desses fatos, em que há um conjunto probatório que mostra, como o doutor Rafael mostrou, já falou, um comportamento criminoso que vai desde o início, desde a gênese do mandato do ex-prefeito Leto Viana, e que deságua agora nessas novas descobertas, que mostram que, além dessa assunção do mandato de uma forma extremamente espúria, e assim, ele continuou se servindo da prefeitura em benefício próprio, até culminar com um depoimento que revela uma possível tentativa de cooptação de uma pessoa para não testemunhar. No caso, tudo começou no mandato de Leto Viana. Sim, já ficou bem claro, inclusive nas denúncias que já foram apresentadas pelo Ministério Público. Os contratos se deram, as investigações se deram no contrato só da gestão de Wellington Viana ou na atual, uma vez que a empresa ainda fornece o serviço na gestão atual em Cabedelo? Não, os pedidos eles se baseiam em fatos praticados durante a gestão Leto Viana. Embora, como você bem falou, a empresa continue até hoje prestando serviço ao município. Como acontecia essa manipulação? Vamos fazer aqui. Queria saber como acontecia esse esquema, essa manipulação de contratos. De que forma acontecia? Assim, só fazendo um pequeno parênteses aqui na pontuação que o colega, não sei qual que é a emissora, Rivaldo, site. No site, falou. Veja só,
além dessas pessoas que foram objeto de medidas de cautelares, assim, a gente tem conhecimento, né, dessa empresa, né, da Laje. A Laje, assim, ela de fato ela ainda está com um contrato em vigor, vamos dizer assim, tá? Mas a investigação, ela começou ali na origem dessa contratação, né, que veio desde 2014. Então, em 2014, foi detectado um foco de fraude, um direcionamento que, durante as investigações, foi aclarado, né? Isso veio a ser fortalecido na investigação, com algumas técnicas que foram empregadas, e aí começaram a surgir os atores, né? Ninguém está querendo dizer com isso, né, que não se possa abrir outras frentes de trabalho, tá certo? Mas assim, a gente tem, nas investigações, tem que ter alguns focos, e o foco inicial foi aquele. Tanto é que os próprios sócios dessa empresa em si, eles foram objeto de busca e apreensão. Então, o material foi catalogado, né, vai ser objeto de análise ainda, e as investigações continuarão. Certo? Continuarão. Só houve a prisão do Roberto Santiago? Teve mais algum preso? Alguém mais investigado? Com relação à prisão em si, tá certo? Só houve a prisão dele. Agora, investigados são vários. Todas as pessoas que foram submetidas a mandado de busca e apreensão são pessoas investigadas. Quantos foram? Quem foram? Eu acho que foram 11 mandados de busca e apreensão. Né? Então, em pessoas físicas e pessoas jurídicas, que fazem parte desse conjunto, né, de pessoas que estão passivas de investigação, estão sendo investigadas. Qual a participação dessa? De cada vez teve algum político que está sendo investigado nessa terceira fase, ou foi alvo de mandado de busca e apreensão? O cerne da operação de hoje, né, como o doutor Fabiano falou, foi um núcleo financeiro da organização criminosa. Também não se quer dizer com isso que os agentes públicos ou políticos eventualmente envolvidos nesse contexto não serão denunciados, também estão sendo investigados. Então, as medidas de constrição foram direcionadas a determinados setores, mas não se quer dizer com isso que outros núcleos, como o público e o político, não irão ser responsabilizados. Doutor, vocês falaram agora sobre a participação do empresário Roberto Santiago, pela importância dele aqui na cidade, pelo destaque dele. Eu queria só que você detalhasse um pouco mais como era que ele agia na prática mesmo, qual era a participação exata dele, se foi por meio de escuta, como foi que vocês chegaram até ele nessa terceira fase? Bom dia a todos. Na verdade, todos têm conhecimento, e o doutor Fabiano já colocou aqui a gênese dessa investigação, né? Com a compra do mandato do prefeito de Cabedelo, do Seninha, se instalou uma organização criminosa no município de Cabedelo, da qual o preso hoje integrava, tanto que está denunciado na denúncia que trata da organização criminosa, da constituição e integração da organização criminosa. Está denunciado também o episódio da compra do mandato, inclusive como o fornecedor do dinheiro, da verba utilizada para a compra do mandato, certo? Já foi feita uma terceira denúncia de compras ou cartas, renúncias de vereadores para operar o sistema dentro da Câmara. Então, são vários episódios que reportam a essa organização criminosa, que alguns já foram denunciados e outros estão em fase de investigação, como que está hoje. E eu acho que isso responde a maioria das perguntas que foi feita. Por que a prisão hoje só do empresário? Porque alguns dos membros da organização já estão presos, e já estão sendo responsabilizados, inclusive com denúncia. E hoje
se buscou alcançar a questão das licitações, da influência dos contratos de licitações, a exemplo do contrato do lixo. Vejam que esse núcleo, ou essa organização se instalou em Cabedelo, ela se instalou para praticar vários fatos. Então não quer dizer, como o doutor Rafael disse, que isso pare na quinta denúncia. Poderão haver mais denúncias e certamente vão haver em relação a episódios já em fase adiantada de investigação que não convém no momento antecipar. Ou seja, licença, Jonas, rapidinho. O empresário teria investido primeiramente na compra do mandato e depois estaria tendo de volta aí esse investimento. Seria uma forma dele reaver esse investimento. De uma forma ou de outra. Né? Quem dá algo quer algo em troca. Né? Seja de que forma for. Seja de que forma for. Se por meio de concessões ou recebimento de vantagens ilícitas traduzidas em dinheiro, né? Atuações privilegiadas, com alguns impactos na economia, seja de que forma for. E isso tem que ser explorado. O senhor pode explicar como se dava a licitação, de que forma eles ganhavam a licitação, como as empresas agiam, qual a atuação? A situação de Cabedelo não é muito diferente, infelizmente, do que acontece no estado da Paraíba como um todo. No que diz respeito a essa questão de licitações, infelizmente. Então a a experiência mostra assim, que nessas licitações, alguns primários como de impessoalidade, de imoralidade, não existem. As licitações assim, elas são meio que direcionadas, né? E essa foi a realidade da Paraíba. De Cabedelo. Não, a fraude à licitação foi por meio de direcionamentos, né, de participação de uma licitação de empresas que fazem parte de um mesmo grupo, em situações assim evidentes, que com um pouquinho mais de atenção, né, por parte daquelas pessoas que deveriam fiscalizar, né, que fazem parte dessas comissões de licitação, né, um pouquinho mais de acuidade, não falam, não observam. Então, o que aconteceu em 2014 foi exatamente isso. Um grupo de empresas, né, o mesmo grupo de empresas, participando de um certame. E as consequências, todos nós sabemos o que acontece. Né? Quando há uma facilidade, tem que ter um compromisso de retorno. Né? Qual a empresa? Uma coisa, essa investigação checkmate já vem se desdobrando há algum tempo. Eu pergunto, a prisão do empresário Roberto Santiago, ela se deu como forma preventiva para que ele não influenciasse ou não destruísse provas ou criasse um clima de dificuldade que atrapalhasse as investigações? E eu queria saber o que vai acontecer com ele a partir de agora, porque ele vai para a audiência de custódia, ele pode ser preso, pode ser solto. Só complementando, por gentileza, complementando a pergunta de João, o senhor falou que um dos motivos teria sido a tentativa de cooptação de uma testemunha. De que forma se deu ou tentou se dar essa cooptação? Até para não expor, eu prefiro não revelar nomes, tá? Mas a gente tem nos autos, tá? Mas o que chegou à investigação é de que ele teria enviado emissários para uma determinada pessoa, e essa pessoa veio até nós para dizer que a intenção era que eventuais delatores não delatassem o nome dele, né? Enfim, isso é um indício, isso é um depoimento, ok, que nós temos, mas que logicamente reforça esse conjunto indiciário para que do ponto de vista cautelar seja dada uma medida importante, processualmente falando, como é a prisão preventiva. Então, é um conjunto de provas que mostram para o juiz que cautelarmente se faz necessário segregar a liberdade daquele investigado. E é isso foi feito. Ou seja, ele estava tentando influenciar... Uma vez cumprido o mandado de prisão preventiva, ele é encaminhado para a audiência de custódia, acho que não sei se já chegou lá, enfim, e o destino dele é determinado pela autoridade judiciária competente, tá? Que vai presidir a audiência de custódia e vai determinar o encaminhamento do preso. Essa audiência acontece ainda hoje? Sim, acontece ainda hoje.
Houve algum tipo de negociação com ele durante a prisão, na hora que ele foi preso em casa, e houve algum tipo de negociação? Não. Nós fizemos um depoimento breve, né? Nós mostramos a ele os elementos colhidos, né? Os elementos justificadores dessa medida, né? Até para que ele tomasse conhecimento, juntamente com o seu advogado, né? E eles estão nessa fase ainda de tomar conhecimento dos fatos, para que, uma vez preparada a defesa, eles possam depor de uma forma mais, digamos assim, satisfatória, processualmente falando, para eles. Qual a participação da Copline desses crimes? Copline teve buscas no local hoje? Sim, houve busca nessa empresa, sim. Qual seria a participação? A Copline é uma empresa que tem contratos com a Prefeitura de Cabedelo, né? E que é utilizada, pelo que mostra a investigação, como um importante sustentáculo dessa vertente financeira da organização criminosa. Seria lavagem de dinheiro? Sim, há indícios também de lavagem de dinheiro, não só de lavagem de dinheiro, como formação da organização criminosa, fraude licitatória e corrupção. Aqui na Paraíba os mandatos foram cumpridos só aqui em João Pessoa? Na Paraíba só um mandado também em Campina Grande. Doutor Fabiano, as duas empresas elas continuam prestando serviço à Prefeitura de Cabedelo. Há indícios ainda de que essa organização esteja atuando em Cabedelo? É difícil de falar, porque o foco da investigação, repito, o doutor Casimiro já pontuou também mais uma vez, é o nascimento da Orcrim a partir da compra do mandato do ex-prefeito Lucianinha. Então, logicamente, o foco temporal da investigação é o mandato do ex-prefeito Leto Viana, né? O fato de existir um contrato em curso não necessariamente nos faz concluir que haja a prática, que a organização criminosa continue atuando daquela forma. Até porque grande parte da organização criminosa já foi desarticulada nas fases anteriores. Doutor, a Light é o principal alvo dessa operação agora que vocês encaram? A Light tem um papel importantíssimo, né? Os principais contratos é ela, a beneficiária do principal contrato de manejo de resíduos sólidos lá da Prefeitura de Cabedelo. Então ela sim é mais um vetor de investigação importantíssimo na vertente financeira da organização criminosa. O que vai acontecer com ela a partir de agora? Os órgãos vão tentar retirar, Isso aí é uma questão que foge às atividades da Polícia Judiciária, da atuação dessa fase investigativa, pré-processual que nós ainda estamos. Mas o proprietário é um dos investigados? Sim, claro. Então, são duas empresas, uma copiadora e a empresa de lixo que está envolvida, que foi hoje alvo dessa terceira fase? Empresas, sim, são essas. Duas empresas? Exato, duas empresas. Há indícios de que a Light tem irregularidades também em outros municípios que não prestam serviço? Não, o foco é Cabedelo. O foco é a Orcrim, que foi objeto de investigação nas outras fases. Foi feita a apreensão de documentos e a informação também de apreensão de bens? Sim, que bens foram apreendidos? Foi apreendido dinheiro em espécie, né? Foram apreendidas mídias eletrônicas, né? Foram documentos, enfim, aquilo que normalmente se apreende em operações policiais. Teve apreensão de carros, bens? Não, carros não. Com relação aos imóveis que foram bloqueados, avaliados em 6 milhões, alguns pertencem a Roberto Santiago? Não, né? Os imóveis, eles compõem um importante aspecto do esquema de lavagem de dinheiro do ex-prefeito Leto Viana. Por isso que nós mostramos esses indícios ao juízo, né? A Polícia Federal em conjunto com o GAECO, e isso motivou o juiz da primeira vara, então, a decretar o sequestro desses bens imóveis. Estava em nome de quem? Parentes de Leto? Não, alguns em nome de terceiros, outros em nome do próprio Leto, que aí, no caso, se tiver em nome dele, lógico, a gente não tem lavagem, mas a gente tem indícios de que esse patrimônio imobiliário constitua o destino muito do dinheiro de corrupção que nós apuramos durante essas investigações. E quanto aos parentes? Só um minutinho, só mais duas perguntas, tá certo? E quanto aos parentes de Roberto Santiago que foram licitados também, foram realizadas apreensões? Antes da pergunta, eu só queria fazer uma observação que diz respeito a esse processo assim, de lavagem que costuma acontecer. Né?
assim, muito se falou dessa questão de simulação, de ocultação de bens imóveis.